Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. A Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação da chamada desoneração da folha de pagamentos. Ela atinge 17 setores da economia que respondem por aproximadamente 9 milhões de empregos formais no país. A desoneração, na prática, é a substituição da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários por uma alíquota menor. Segundo especialistas, esse mecanismo reduz encargos trabalhistas e estimula a contratação de pessoas. Eu sou William França e é sobre essas mudanças e o impacto que elas provocam na economia e no emprego dos brasileiros que eu converso agora com a relatora desse projeto de lei aqui na Câmara, deputada Ani Ortiz, que representa o estado do Rio Grande do Sul pela Cidadania e está em seu primeiro mandato aqui na Câmara. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar desse tema tão importante, né? Não só para os 17 setores desonerados, mas para o nosso país, né? Para a manutenção de emprego, geração de novos postos de trabalho. A questão da desoneração da folha, ela já vem, né, desde 2011 e em alguns anos foi tendo a sua prorrogação garantida através de votação aqui da Câmara. O último foi em 2021, que foi prorrogada até o final do ano agora de 2023. Então, os 17 setores que contam hoje com essa política, né, de desoneração, que as empresas dos setores, ao invés de pagar 20% sobre a totalidade da folha de salários, elas contribuem com alíquotas que variam de 1% a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. É um outro cálculo. Uma outra base de cálculo. Então, são 17 setores, quase 9 milhões, né, de empregos formais. Nos últimos 4 anos foram gerados mais de 1,2 milhões de novas vagas de empregos formais nestes setores. Os setores hoje que somados são os setores que mais empregam no país. E é importantíssimo que se prorrogue, né, a manutenção da desoneração da folha, justamente pela manutenção desses postos de trabalho, porque sem a prorrogação, o custo para estas empresas ele vai aumentar consideravelmente e aumentando, obviamente, as empresas irão demitir. Então, essa proposta que a senhora relatou, ele prorroga essa desoneração até quando? Até o 31 de dezembro de 2027. Então, a gente encaminhou a prorrogação, né, da folha. Foi importante porque é um projeto que estava na comissão, eu era relatora na CDE e também CDE, Comissão de Desenvolvimento Econômico. O nosso telespectador entendeu. Exatamente, perfeito, excelente. É o jargão da casa. Comissão de Desenvolvimento Econômico, eu era relatora lá, conseguimos aprovar um requerimento de urgência para levar esse assunto para o plenário. O requerimento de urgência foi votado e, posteriormente, votamos o mérito. Por que era tão importante votar o requerimento de urgência e rapidamente votar o mérito? Porque as empresas precisam de previsibilidade. A desoneração termina no final do ano, né, agora no final do ano, e as empresas precisam organizar seus planejamentos, fazer planejamentos orçamentários, organizar investimentos para os próximos anos, organizar a própria folha de funcionários e, para isso, precisariam saber se a contribuição... Poderiam contar ou não com essa base de cálculo diferenciada. Exatamente. Seria sobre a folha de salários ou seria sobre a receita bruta da empresa? Tem uma regra que é importante a gente lembrar, que é uma regra de transição de qualquer novos impostos, exige 90 dias de antecedência para que passe a valer, não é isso? Exato. Então teria que, correndo o tempo, fazendo o cronograma inverso. Então, a gente está agora no limite do prazo, não é isso? A previsibilidade é fundamental, né? Segurança jurídica, então, tem uma expectativa da geração de novos postos de trabalho, de vagas formais. Então, quando a gente fala de 9 milhões de trabalhadores com emprego formal, carteira assinada no nosso país, nós estamos falando dos empregos diretos que esses 17 setores geram, fora os empregos indiretos. E, além disso, o impacto que teria a desoneração ou a não prorrogação da desoneração, não só em milhões de vagas de trabalho a menos, né, que ocasionaria demissões, né, o fim da prorrogação da desoneração, mas também o impacto no valor, por exemplo, da tarifa do transporte público,
no valor dos alimentos, dos produtos e serviços, com certeza, porque o peso que os impostos, né, que os tributos têm sobre os empresários, os empregadores, né, do nosso país, ele é muito alto. E não é diferente os encargos trabalhistas, né? Então, essa contribuição previdenciária patronal sobre os 20% da folha, ela é um valor extremamente pesado e muitas vezes impede, né, novas contratações. Então, aumentando as contratações, também, se tem um incremento, tem um estudo da FGV que é muito bom, que fala sobre o impacto da desoneração na questão da renúncia fiscal para o governo, que gira em torno de mais ou menos 9,2 bilhões de reais, mas, ao mesmo tempo, os setores ampliando a sua base de contratação, aumentando o número de funcionários e com a contribuição ampliada de INSS, FGTS e a própria movimentação da economia que isso gera um incremento de receita para o governo de mais de 30 bilhões de reais. Ou seja, pelas contas apresentadas pela senhora, vale mais a pena fazer essa desoneração, porque no cálculo final há um incremento na economia. Com certeza. E além disso, né, nós sabemos que quase a metade dos estados brasileiros, isso é um dado bem preocupante, tem mais adultos que estão nos programas sociais, por exemplo, como o Bolsa Família, do que trabalhando com carteira assinada. Então, é mais uma medida, né, de trazer essas pessoas para a formalidade, para o mercado de trabalho, gerando mais renda, né, e dignidade para a população. Acho que uma das melhores políticas públicas que nós temos que batalhar, que nós temos que investir e atuar fortemente aqui, não só na Câmara, né, mas no Congresso Nacional, são por políticas públicas que garantam exatamente isso, garantam geração de emprego, renda e façam a nossa economia girar. Muito bem. No seu relatório, a senhora apresentou uma mudança importante. A senhora tratou também da alíquota de ISS, Imposto sobre Serviço, dos municípios. Do CPP, que é a contribuição previdenciária também dos municípios. Isso. A senhora poderia rapidamente explicar como é que funciona, o que vai impactar para a conta dos municípios, isso? Claro. Os municípios, nós estávamos discutindo a desoneração da folha dos 17 setores de iniciativa privada. Um projeto que tramitava aqui na Casa e um projeto que tramitava no Senado. Esse projeto que tramitava no Senado, ele foi mais célere, terminativo na comissão e veio para a Câmara. Quando esse projeto do Senado ele veio para a Câmara, ele já trouxe os municípios junto. Então, o relator já incluiu os municípios. Nós fizemos uma alteração e eu fiz um substitutivo, porque esse projeto que veio do Senado, ele alterava o valor da alíquota, né, da contribuição previdenciária patronal dos municípios, que é de 20% também, porque os municípios, apesar de serem entes federados, eles são tratados como empresas para fins de contribuição previdenciária patronal. E eles contribuem também com 20% sobre a folha, aqueles municípios que não têm a sua previdência própria. Foi feito um corte que municípios abaixo de 142 mil habitantes, aproximadamente isso, eles contribuiriam, ao invés da alíquota ser de 20%, passariam a contribuir 8% sobre a folha. Nós entendemos que esse cálculo não é justo, porque tem muitos municípios que têm uma população acima de 142 mil e que estão passando por uma crise, porque tem muitos municípios que estão passando por uma crise financeira, que tiveram uma perda significativa da arrecadação e não estão conseguindo cumprir com os seus compromissos, né? E o município que atua lá na ponta, que presta o serviço, está prestando serviço de saúde, educação, os próprios serviços, né, do município ali, da limpeza urbana, enfim, outros importantes serviços que são prestados pelo município. E o município acaba sendo o maior prejudicado, né, na divisão dos recursos, né, do contribuinte. Então, nós fizemos o quê? Fizemos um substitutivo, nos moldes, inclusive, de um projeto que o senador Jacques Wagner tem no Senado. Inclusive, esse projeto prevê um escalonamento, né? Exatamente, são 5 alíquotas, né? E os municípios, eles vão contribuir. Cada alíquota, ela não está relacionada à população, mas sim ao PIB per capita. Então, nós entendemos que essa é a forma mais justa. Por isso que o projeto voltou ao Senado e
também acreditamos que ele não vai ter dificuldade, né, de tramitar lá no Senado e vai ser tão célere quanto foi a tramitação aqui na Câmara, justamente porque tem um projeto de um senador lá que é na mesma... assemelhado a ele. Na mesma linha desse substitutivo que nós apresentamos. E é importante que ele tramite com celeridade no Senado e vá à sanção presidencial para garantir para as empresas, né, dos 17 setores que precisam, como eu disse antes, previsibilidade, precisam fazer seus planejamentos orçamentários para os próximos anos, organizar investimentos para os próximos anos, que eles tenham esse projeto sancionado e garantam que até o final de 2027 vão ter essa política que deu muito certo, que é importantíssimo, inclusive. Eu quero dizer que outros setores também seria muito justo que tivessem, né? Outros setores econômicos, ou talvez até para todos os setores da nossa economia, porque se mostrou muito eficaz no que diz respeito à geração de emprego, geração de renda e fortalecimento, né, da nossa economia e aumento da competitividade dessas empresas. Essa conversa sobre os outros setores fica por uma próxima oportunidade, que hoje o nosso tempo se esgotou. Com certeza, acho que é bem importante. Vale um debate importante sobre o debate. Isso. Vale a Câmara se aprofundar nesse assunto. Vamos fazê-lo. Deputada Anne Ortiz, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais e ter um tempo maior para explicar como é importante manter a prorrogação da desoneração da folha aqui no nosso país. Muito obrigado. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 334 de 2023, este sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. E fica como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.